quartel procurando serviço. Que bênção! Louvado seja o nome do Senhor. Você pode então abrir a palavra de Deus no livro de Gálatas. Obrigado, Renata Coelho. Que bênção, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Essa banda, esse pessoal que eu já falei, né, meus irmãos? A alegria que o pessoal é inteligentíssimo. Uma única vez a gente ensaiou aqui com eles pegam aqui no improviso e fazem essa coisa aqui maravilhosa que os irmãos viram. Que pessoal bom, louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 2, apenas o verso de número 1. Isso. Gálatas 2, 1. Diz assim então: depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra, ela sempre faz aquilo que te agrada. Que o Anderson desapareça, mas que o Senhor me tome como boca do Senhor a falar com a sua igreja, e que o Senhor possa cumprir todo o propósito que o Senhor separou para este tempo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Certa feita eu já vinha falando aqui, pastor Sérgio, a respeito de um dos currículos talvez mais cobiçados para aquele tempo, que foi o currículo do apóstolo Paulo. Se fôssemos comparar nos dias de hoje, poucas pessoas teriam um currículo tão vasto, com tanta experiência, com uma carreira tão firme, de um homem tão comprometido com aquilo que ele se determinava a fazer, de um homem que ele conhecia tudo que estava ao seu redor, história, costumes, escrituras, língua do povo, até porque ele era poliglota, ele era da tribo de Benjamim, ele estava quanto à lei como fariseu, ele foi criado em toda a orientação de um grande rabino chamado Gamaliel. E as escolas rabínicas disputavam conceito, conhecimento e vasta sabedoria. Assim via o apóstolo Paulo com um currículo invejável. Se fosse comparar os dias de hoje, Marcos, ele teria aí um mestrado, pós-graduação em Harvard. Não ia fazer como Bill Gates, que abandonou no segundo ano para se dedicar e ficar bilionário. E os camaradas que eram da sala dele, que completaram o estudo, depois trabalharam para ele. Aí alguém vai dizer assim: o pastor está dizendo que não vale a pena estudar. Irmão, não é nada disso. Não é nada disso. Para cada um Deus tem um propósito, para cada um Deus tem uma linha, para cada um Deus tem uma ação específica. Mas que currículo tinha o apóstolo Paulo? Mas esse currículo ele é jogado por terra, ele é praticamente derrubado lá no caminho de Damasco, quando ele então tem um encontro com o Senhor. E nesse momento então, igreja, que ele tem um encontro com o Senhor, algo diferente está sendo promovido na vida desse homem, ao ponto dele perceber que a sua conversão, que a forma como ele cai, a luz resplandecente, algo diferente começa a suceder. E esse homem então narra para a gente: olha, passados 14 anos, 14 anos, quanto tempo demora para um homem amadurecer o seu chamado, a sua experiência de vida e então trabalhar para o Senhor? Nós não sabemos. Para cada um, Deus estipula um tempo.
A gente olha para a vida de grandes homens de Deus, como foi Moisés, 40 anos no deserto depois de matar um egípcio. Mas a gente olha para a escola mosaica e nós vamos perceber onde ele foi criado, no palácio, com toda a ciência, a sabedoria. Que homem culto, que homem douto. Mas, em determinado momento da sua carreira, ele vai para um grande deserto e passa 40 anos no deserto só por um motivo. Teria que conduzir o povo de Israel durante 40 anos num deserto. Tem determinados momentos das nossas vidas que parece que aquilo tudo que a gente aprendeu, aquilo tudo que a gente estudou, aquilo tudo que foi gerado como capacitação para cada um de nós, não tem mais servibilidade. A gente olha para a vida de Davi, ungido, rei, agora volta a cuidar do rebanho. Que coisa estranha. 13 anos após, ele vai alcançar o reinado. Você já pensou que lógica tem alguém ser ungido? Eu vou te declarar, Renato, rei. Mas volta no teu trabalho aí, quem sabe um tempo, né? Aí passa 1 ano, 2 anos, passa 12 anos, você está assim, será que eu fui chamado para isso mesmo? Será que aquele negócio lá atrás foi sério? Será que aquilo que sucedera comigo ainda está na validade? Quem nunca se questionou isso, irmãos? Quem nunca, em determinado momento da vida, que você vinha assim no auge, trabalhando bem, firme, seguro, aí alguma coisa deu errado, alguém te desbancou, você foi jogado numa caverna, num buraco, você começa a questionar, será que aquilo ainda está valendo? Isso acontece na família. Sabe aquele dia que você fez uma coisa assim que você ganhou aquele castigo severo? Você lembra de uma vez que seus pais te disciplinaram, que te marcou? Você lembra? Eu lembro vários, irmãos. E naquele dia, eu cheguei à seguinte conclusão, não é possível eles me acharem alguma lata do lixo, eu não estou servindo para nada, porque para me castigar desse jeito, eu estou reavaliando meus conceitos familiares. Depois que a gente aprende, amadurece, Rômulo, a gente pensa assim, bendita vara da infância e da juventude. Bendito o castigo que for aplicado. Bendito aquele momento. Mas só depois de muito amadurecer, a gente olha para a vida de José do Egito, que drama vive José. Vendido, pelo mesmo preço 2 vezes, família não deu valor, ninguém deu valor, injustiçado, a história dele você já conhece. Meus irmãos, 13 anos para fazer uma carreira meteórica de presidiário a governador. Será que José, lá naquele calabouço frio daquela prisão, não chegou em determinado momento a pensar, aquele sonho, aquele negócio que Deus me deu, está valendo ainda? Será que aquilo tem a ver com a minha vida nos dias de hoje, nessa masmorra, nessa privação, nesse momento difícil? A gente olha para a vida de Sansão, quando Deus fala que vai gerar, a mãe já começa um voto de Nazireia. E Sansão está sendo preparado. Só que esse homem se perde, né? As crianças aprendem que Sansão perde a força quando corta o cabelo, mas ninguém considera os 3 princípios que ele quebra anteriormente, já na festa dele, pelo vinho, pela bebida alcoólica, já no mel lá, que ele toca em cima daquele corpo, daquele defunto, e ainda conseguiu contaminar toda a sua família, não podia. E por último, a navalha. Ele quebrou todos os princípios, todos. Para culminar, então, num preparo que ele levou uma vida difícil, porque não entendera o propósito divino. A Bíblia vai registrar que o apóstolo Paulo fica exatos 14 anos num anonimato. Anonimato. Paulo fica um tempo até na Arábia, em Damasco, 3 anos, Gálatas 1, 17.
Depois vai para Jerusalém, fica 15 dias. Só conheceu aquela tríade maravilhosa, Pedro, Tiago e João, nesse momento. E ele teve contato com essas pessoas, teve contato com os discípulos. E se sou eu naquele tempo, pastor Pedro, se eu encontro aquela tríade Pedro, Tiago e João, eu falo assim, eu não descolo de vocês até vocês me contarem tudo sobre o mestre. Eu quero saber tintim por tintim, que isso vai ter a ver com a minha vida, com a minha forma. Eu quero aprender a sugar o máximo que eu puder a respeito desse Cristo, mas o apóstolo Paulo não faz isso. E quando chega aquele profeta chamado Ágabo, e ele começa então a falar em nome de Deus, que veria um período muito difícil de fome durante a era do imperador Cláudio. Então, nesse momento de crise, de dificuldade, o Senhor começa a se revelar ao apóstolo Paulo e tratar com ele coisas tremendas, ao ponto dele voltar em Jerusalém, ele, Paulo, junto com Barnabé, e começar a pregar, viagem missionária, fundação das igrejas. E quando a gente olha então para a experiência de um homem que tinha um currículo, humanamente dizendo, invejável, mas agora, numa experiência de transformação, de conversão, ele fica 13 anos esquecido no anonimato. Chega um período que a igreja até dispensa ele, fala, ó, aqui não vai dar para você não. Você imagina, eu venho pregar à noite, irmão Ricardo, PIB Vila da Penha, fala assim, pastor Anderson, não está dispensado. Não volta mais não. Não volta mais não. Tá, pastor Anderson, olha, amém, louvado seja o nome, mas, quem sabe, né, mas não volta mais não. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas num momento como esse, na vida do apóstolo Paulo, eu começo a me questionar qual é o treinamento, qual é a capacitação, qual é a experiência que precisamos e devemos ter para que possamos servir ao Senhor. E quando eu penso a respeito disso, eu lembro de uma redação que rodou os WhatsApps, rodou os e-mails, rodou tudo, de uma candidatura para uma vaga na empresa Volkswagen. E tinha que fazer então uma redação. E nessa redação o tema era, você tem experiência? Era uma pergunta. Você tem experiência? E todos tinham que dissertar a respeito deste tema. E aí, o dono da vaga fez a seguinte redação. Eu já fiz cosquinha na minha irmã só para levar ela a chorar. Já me queimei brincando com vela. Já fiz bola de chiclete e melequei todo o rosto. Já conversei com o espelho, já até me escondi atrás de cortina e botei meus pés para o lado de fora. Já passei trote por telefone, já roubei beijo, já confundi sentimentos, já peguei atalhos errados, continuo andando pelo desconhecido. Já tentei esquecer algumas pessoas, mas descobri que essas são as mais difíceis de esquecer. Já chorei, sentado no chão do banheiro, já fugi de casa para sempre e voltei logo no instante seguinte. Já fiquei sozinho no meio de 1000 pessoas, me sentindo só. Já vi o pôr do sol cor-de-rosa e alaranjado. Já olhei a cidade de cima e mesmo assim não encontrei meu lugar. Já senti medo no escuro, já tremi de nervoso, já quase morri de amor, mas renasci novamente. Já acordei no meio da noite, já fiquei com medo de me levantar, já chorei por ver amigos partindo e descobri que logo chegaram novos e que a vida é mesmo um ir e vir sem razão. E ele termina. Foram tantas coisas, momentos fotografados pelas lentes da emoção, guardados num baú chamado coração. E agora um formulário me interroga, me encosta na parede e grita, qual é a sua experiência? Essa pergunta ecoa no meu cérebro, experiência. Será que plantador de sorrisos
é uma boa experiência? Não. Talvez não saibam ainda colher sonhos. Agora, gostaria de indagar uma pequena coisa para quem formulou essa pergunta, dizia o autor da redação. Experiência, interrogação. Quem a tem se a todo momento tudo se renova? Quem tem experiência? Quem tem capacitação? Quem é um profundo conhecedor? Meus irmãos, nós nunca vivemos um tempo tão desafiador para pararmos e pensar em dons, talentos, experiência e como estamos servindo ao Senhor. Eu ontem fui numa igreja pregar, e nessa igreja lá de um amigo, de um mano que a vida me deu, na hora do louvor apagou a luz, assim, ficou aquela penumbra, eu fiquei assim, Aí focaram ali, tal, aí, LED, aquele assim, negócio bacana. Mas tem umas coisas assim que eu não é muito a minha praia, não. Aí eu estava de blazer, o pessoal estava meio, eu falei, eu vou tirar o blazer, porque eu acho que eu já impressionei o pessoal, deixa o blazer fora. Acho que eu fui mais formal. E aí eu comecei a avaliar a minha vida, e antes de começar o culto eu me dobrei falando, Senhor, me usa aqui, Deus, me usa. Tenha misericórdia da minha vida. E aí eu saí dali me perguntando, para onde os cultos e as igrejas estão indo, qual é a experiência que a gente tem, e para onde essa experiência está nos levando. Quando eu olho que a gente tem uma igreja presente, uma igreja em casa que depende de iluminação para ver melhor. Quando eu olho para as paredes brancas ali atrás e começo a perceber que nós temos sombras, alguns vão falar, a parede ali, se fosse o fundo preto, ia comunicar melhor. Alguns vão dizer, não, pastor, está modernizando a igreja, quer transformar isso aqui em qualquer coisa, menos igreja, porque a igreja, a parede é branca. Qual é a minha e a sua experiência para vivermos o momento em que estamos vivenciando? O que é o melhor hoje? Até que ponto nós estamos tomando atitudes e decisões que o mundo está entrando, ou aquela vã tradição recebida não se aplica mais hoje, o mundo está evoluindo, as coisas estão andando, os preceitos e a palavra de Deus não muda. A imutabilidade da palavra que eu acho fantástico. Mas precisamos considerar que nós temos uma igreja em casa que depende de não ter sombra, que depende de uma boa iluminação, que depende de enormes investimentos para que ele consiga adorar de uma maneira melhor. Porque, irmãos, ninguém vai me convencer que um culto em casa é a mesma coisa que um culto presencial. Não dá. Desculpem. Você pode discordar desse pastor, eu respeito. Mas você falar, pastor, é a mesma coisa, eu estou lá em casa, estou adorando. Não dá. Não tem como. Mas qual é a experiência que nos leva a um chamado? Qual é a experiência que temos se hoje tem um produto novo no mercado, se hoje as leis estão mudando, se hoje a ciência está evoluindo, e em períodos pandêmicos, como a ciência se multiplica numa velocidade altíssima. Aquilo que demoraríamos talvez 10 anos, pastor Demetrios, para alcançar, nós alcançamos em 1 ano. Porque é no aperto, é no sufoco que as coisas vão andando, vão evoluindo. Mas me parece que alguns querem regredir ou querem confundir. E para a gente poder avançar, nós precisamos sim, às vezes, momentos na nossa vida de quietude e de solidão. Pastor Sérgio, 14 anos o apóstolo Paulo sozinho, esquecido, fora do palco, com um currículo invejável. 14 anos, ele está tentando companhia, mas ele está preso numa caverna, e ele tinha que aprender que a maior prioridade que ele tinha naquele momento não era um currículo, mas aprender mais sobre
a pessoa de Cristo. Nenhum currículo, nenhum dom, nenhuma capacitação, nenhuma técnica, nada que venhamos ou possamos querer colocar na igreja do Senhor vai ter validade por si mesmo se aquele que opera o instrumento que for não conhecer a Cristo Jesus. Isso aqui é importante. Isso aqui é bom demais. Já dizia Billy Graham que, infelizmente, nos dias de hoje, se o Espírito Santo saísse da igreja, 90% dos trabalhos não cessariam. E isso me gera uma grande reflexão. Uma grande reflexão. Até que ponto é a minha voz? Até que ponto esse púlpito? Até que ponto a iluminação? Até que ponto uma grade curricular? Até que ponto essas questões, elas são a razão de ser porque eu gosto, eu me afino, ou o conhecimento sobre a pessoa de Cristo está falando mais alto do que qualquer currículo, do que qualquer coisa que eu tenha vivido? Era isso que o apóstolo Paulo estava tentando traduzir para a gente, e ele começa então, olha já no capítulo 1, o verso de número 12 de Gálatas: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo estava falando que esse evangelho, ele não aprendeu com Pedro, Tiago e João, apesar de ter estado com eles. O apóstolo Paulo está dizendo que a sua experiência não teve a ver por ser criado lá com Gamaliel, por ser um poliglota, por ser um fariseu, pela tribo. Não. O apóstolo Paulo está dizendo, a minha experiência tem a ver com uma revelação que o próprio Cristo fez a mim, e é isso que vai me capacitar a exercitar a função que for preciso para o reino dele. O apóstolo Paulo começa a dizer mais à frente, verso 13, mas quando aprove, capítulo 1, mas quando aprove Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ou seja, desde o ventre da sua mãe, Deus já tinha um plano, apesar dele perseguir a igreja. E a gente acha, às vezes, que aquela experiência que a gente teve lá fora, na vida que a gente chama até de secular, né? Há um debate muito interessante nos dias de hoje. Aquele que é funcionário público fala assim, minha vida secular. Será que existe vida secular? Ou será que a sua vida é sempre a pessoa de Cristo? Onde você estiver, fazendo o que você tiver. É um debate interessante, para a gente amadurecer. Mas o apóstolo Paulo, desde lá do ventre, olha o verso seguinte, o que ele fala, 16, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Ou seja, a revelação da pessoa de Cristo, o conhecimento sobre Ele, é o que o capacita a escrever boa parte do Novo Testamento. É o que o capacita a escrever, vamos dizer assim, o pico do Everest, o auge do Novo Testamento, que é a carta à igreja de Roma. A gente olha aqueles absurdos, humanamente falando, de uma teologia tão profunda, que a gente pensa assim, onde esse camarada aprendeu isso? Onde ele estudou isso? De que maneira ele defende isso? Isso só pode ser visto por um homem que, antes de se envolver com as coisas de Deus, passou 14 anos se envolvendo com Deus das coisas. O Deus das coisas. Quando a gente se envolve com Deus das coisas, toda a nossa experiência, toda a nossa bagagem, ela é colocada como que aquela coisa assim, sabe? Isso não tem validade se o Senhor não se revelar a cada um de nós. Eu posso tocar bem. E a minha filha estava até me desafiando ontem a tocar violão. Eu falei, eu não vou te dar aula hoje,
Uma outra data eu marco esse momento. Ela falou assim, mas papai, nem aquele negócio de mula preta, tu sabe tocar, não? Eu vi a mula preta, eu falei, não, para mim não dá esse negócio, não. Irmãos, a gente pode errar um acorde, mas se o Espírito Santo está te movendo a fazer algo, a revelação é dele, pode estar certo que o propósito de Deus se cumprirá. Você pode errar a voz, o propósito vai se cumprir, sabe por quê? A tecla SAP da interpretação, quem faz é o Espírito Santo. Não somos nós. É perder tempo querer convencer o outro que está com ideias ruins. Meus irmãos, só pelo Espírito Santo, só aquilo sendo revelado. E para ter revelação tem que ter coração sensível, percebendo o que o Senhor está fazendo. Por isso, eu começo a ficar convencido de que esse lugar obscuro, estéril, 14 anos, o apóstolo Paulo estava numa íntima e profunda vivência espiritual sozinho. Ele começa a penetrar nos mistérios insondáveis de Deus para realizar a sua obra. Alguns podem perguntar, pastor Anderson, o que o irmão entende de engenharia elétrica? Pastor Anderson, o que o irmão entende de um templo rampado, com as paredes como estão dispostas e almofadadas, porque o som, 340 metros por segundo, na capacitação e tal, e aí vem a luz, que são 300 mil quilômetros por segundo, e só tem uma coisa mais rápida que a luz, pastor Anderson, sabe o que é? O pensamento. Falou, que coisa linda, bonito saber isso, hein? Mas, se o Espírito Santo, se não for revelado aquilo que está no coração de Deus, de que me valerá tudo isso? Alguns já devem estar assim, pastor, então o currículo não vale a pena? Claro que vale, irmãos, mas só vale a pena na direção de Deus, só vale a pena nas insondáveis revelações que o Espírito Santo faz. Eu sou a prova disso, irmãos. Eu estava fugindo do ministério, queria fazer direito, queria fazer concurso na área jurídica. E Deus falando, seminário. Aí eu, sim, não sou obediente igual meu filho, não. Não, eu vou continuar aqui. Até que eu tive um dessabor. E eu me posicionei e falei, não volto atrás. Sumiram com uma nota minha lá, que eu fiz a revisão, fiz a prova e fiz revisão de prova com ata assinado e com testemunho. Sabe qual foi a solução? Você vai fazer a prova de novo. Eu falei, eu não. Vocês têm que ter responsabilidade. E não fiz. Sabe o que eles fizeram? Me reprovaram naquela disciplina. Nunca mais eu voltei lá. Mas sabe por quê? Eu queria o currículo do Anderson, não estava na revelação, não estava na direção, não estava nas coisas insondáveis de Deus, não era propósito do Senhor. Até o momento que eu me rendo, falo, vou fazer a tão esperada teologia. E quando eu fui para o seminário, qual foi a prova minha que sumiu, qual foi o problema que deu? Nenhum. Não deu nenhum problema. Sabe por quê? O que eu quero dizer para você é que o currículo é importante, mas o currículo dissociado da revelação de Cristo não vale nada, irmãos. Qualquer carreira, qualquer investimento, tudo que você vai fazer na sua vida, se dissociar, não vai valer nada. E eu quero, já terminando essa reflexão, falar uma coisa para vocês. O ministério de Paulo, ele fica 14 anos nesse anonimato, sabe para quê? Para que ele consiga enxergar quem é Cristo, quem é esse evangelho. E esse ministério começa com o ministério colegiado. O texto vai dizer, ele leva também Tito, Barnabé. É o texto. Barnabé era judeu, Tito, não.
A discussão no livro de Gálatas é a respeito de um falso evangelho, que não existe falso evangelho, ou é evangelho ou não é evangelho. Simples assim. E aí, a discussão agora é a pessoa de Tito. Vamos circuncidar ou não vamos circuncidar? Porque o judeu já era circuncidado. Para ele ser aceito, deveria circuncidar. O apóstolo Paulo fala, não precisa não, porque a circuncisão é do coração. A relação mudou. Não existe mais isso aí não. E aí, girando em torno disso, me chama a atenção no texto, porque um judeu e um gentio devem ser aceitos por Deus da mesma forma. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: não importa a tua natureza, de onde tu vem, o que tu faz, tua experiência de vida, tua grade curricular, o Senhor aceita a quem está quebrantado e procurando fazer a sua vontade. E a igreja não estava aceitando muito bem isso. Ali já existia um ministério colegiado. Ele fala, eu fui chamado para o gentio. Você foi chamado para quê? Eu não sei, pastor. Você foi chamado para fazer o quê? O negócio está tão ruim para a gente que a gente acha que louvor é dom que está na Bíblia. Dom de louvor. Está ficando difícil para a gente como igreja. Alguns estão achando que só pastor tem chamado. Ei. Alguns estão em casa sucumbindo, com medo das suas vidas físicas, e nós devemos preservá-las, mas não estão atentando para as suas vidas espirituais que estão sucumbindo. Já não oram mais, já não tem mais aquelas experiências insondáveis, já não há mais um norte daquilo que o Senhor quer fazer, não há mais revelação. Parece que a coisa está ficando cada vez mais obscura, e aí os propósitos divinos não são atingidos. Eu queria concluir essa reflexão dizendo uma coisa para você. O apóstolo Paulo, ele não foi fazer a obra de Deus fora do tempo, nem antes, nem depois. Pastor Sérgio, para tudo tem um tempo determinado. 14 anos esperando, com tamanha experiência. Se ele vai antes, ia dar errado. Se ele fica procrastinando, ia dar errado. E algumas vezes ele queria ir para um lugar, o Espírito impede. Olha que coisa linda. E tem hora que o Espírito impulsiona. Sabe por quê? Porque nós não devemos perder o tempo para realizarmos aquilo que o Senhor nos tem confiado. Há um tempo. Segundo, à medida em que o apóstolo Paulo começa a andar com Deus, ele vive numa total dependência do Senhor. Ele percebe que Gamaliel não era nada. Ele percebe que ser poliglota de nada valeria se ele se achasse suficiente ao ponto dele declarar: tudo aquilo que um dia eu valorizei, hoje eu julgo como nada. Nada, para viver a excelência da pessoa de Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, para a gente fazer a obra de Deus, pastor, é preciso a gente renunciar e a gente perceber que há uma total dependência dEle. Talvez seja um período de grandes adaptações, pastor, de grandes desafios, de grandes mudanças, mas continue seguindo na total dependência do Senhor, que é por intermédio dela que virá a provisão, o maná de cada dia. Terceiro lugar,
Nós não podemos ir despreparados. Há um tempo de preparo. Era isso que Deus estava fazendo com o apóstolo Paulo. Foi isso que Deus fez com Davi. Foi isso que Deus fez com José. Foi isso que Deus fez com Moisés. Há um tempo que ele vai amadurecendo até ele te confiar. Quarto lugar, nós devemos estar muito bem aprofundados no conhecimento de quem é o rei que nós servimos. Quando a gente sabe quem é o rei, a gente não tem espaço nenhum para infantilidade. A gente não tem espaço para vaidade. A gente não tem espaço para egos inflamados. Quando a gente conhece quem é o rei, importa que ele cresça e que eu diminua. Deus vai usando instrumentos, pessoas, circunstâncias, isolamento, solidão, sofrimento, privações, tudo isso faz parte de um currículo, onde no final, sabe qual vai ser o saldo, Simone? A glória do Senhor. O problema é quando as pessoas paralisam em meio a isso. Não importa quanto tempo, meu irmão, você está no anonimato. Não importa as privações, sofrimentos, perseguições, solidão, tudo que você tem vivenciado nesse tempo. Mas se nesse processo você perceber que há um chamado, que esse chamado está de pé, que o Senhor não desistiu, que Ele hoje está vivo, você vai continuar caminhando para aquilo que Deus te vocacionou. Meus irmãos, o Senhor nos chama nessa manhã para servirmos a Ele integralmente. E num processo como esse, nós precisamos declarar o que o apóstolo Paulo fala em Atos 20, 24. Em nada, mas em nada eu tenho minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria, a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Sabe para quê? Para dar testemunho da sua glória. Quem entende o chamado, quem entende o tempo, quem entende a intimidade, quem entende a revelação, chega-se aqui nessa manhã dizendo: Senhor, eu abro mão de tudo para cumprir um plano maior e melhor, que é o teu chamado para a minha vida. A minha experiência vai ser uma experiência de revelação todos os dias de quem o Senhor é. E vou dar o meu melhor para a glória do nome do Senhor. Curva a sua cabeça. Eu queria perguntar a você: você sabe para que Deus te chamou? Ah, pastor, eu até me envolvo aqui, eu faço alguma coisa, eu tento ajudar. Você que está numa caverna, você que está no anonimato, você que está há tanto tempo dizendo: Deus minguou tudo. Você que está há tanto tempo falando: será que aquilo lá atrás que o Senhor me trouxe a fazer, que eu pensei que o Senhor já tinha esquecido, mas nessa manhã a minha memória está ativa dizendo: está de pé, está de pé.
O que importa é que a revelação de Cristo conduza a minha história e que eu possa servir ao Senhor com toda a minha alegria, porque eu fui chamado para pregar ao judeu, ao gentio, eu fui chamado para tocar, eu fui chamado para servir ao Senhor, eu fui chamado para estar aqui fazendo a obra do Senhor. E eu quero terminar fazendo um apelo muito rápido ao seu coração. Quantos nesse momento já tinham paralisado, desistido e nessa manhã estão falando: eu estou percebendo que o Senhor me chama para retomar a minha caminhada. Eu estou percebendo que a palavra para mim hoje é: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Eu estou percebendo que a palavra para mim hoje vai ser: aprenda com essas experiências, mas não deixe de me servir integralmente com alegria. Eu estou falando para você que paralisou, que desistiu, mas nessa manhã você está dizendo: eu aceito o meu chamado, eu aceito o propósito divino, eu aceito andar segundo aquilo que o Senhor me tem chamado. Eu quero rapidamente só pedir um sinal seu. Se o Senhor está falando ao seu coração nessa manhã, dizendo: eu retomo, eu te chamo, eu te capacito, eu te sustento. Vai ter um período que você vai sair da caverna, mas esse momento é o momento em que eu estou me revelando a você. Não pare, pois a minha proposta para você ainda está de pé. Quantos nessa manhã se sentem chamados, pararam, estão dizendo para o Senhor: estou voltando, Pai, faz um sinal para mim, em nome de Jesus. Isso, glória a Deus. Estou vendo várias pessoas, louvado seja o nome do Senhor. Na galeria tem gente lá dizendo: eu quero. Sou eu, estou te vendo lá atrás, glória a Deus. À minha esquerda, há mais alguém dizendo: não vou parar não. Ali, estou te vendo, glória a Deus. Isso aí, amém. Glória a Deus, estou vendo ele de camisa azul, glória a Deus. Há mais alguém dizendo: eu quero orar com você. Não vou parar, eu não vou parar. Vamos falar com Deus. Senhor, nesse momento tão especial, que aprova o Senhor trazer o pastor Sérgio e a Simone, nós estamos felizes por um único propósito: um chamado. O teu chamado continua de pé para cada um que entende, Deus, a sua vocação e eleição. E permita, ó Deus, que meus irmãos continuem firmes na sua vocação e eleição, para que fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Fortaleça os teus filhos e que compreendam, Deus, que às vezes períodos de anonimato, períodos desérticos, períodos de caverna, períodos em que o caráter de Cristo está sendo formado, períodos em que a intimidade com o Senhor, a revelação está vindo, é um período de formação para algo maior e melhor que o Senhor nos confiará. Amadureça a sua igreja nesta manhã e que saiamos daqui fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que para tudo isso, portanto, que o Senhor nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Que não passe de nós. Você pode ficar de pé?